Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas, este é o podcast Jovem Cristão, sejam muito bem-vindos. No episódio de hoje nós vamos refletir a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 16. Então convido você já a pegar sua Bíblia em Romanos 2, do versículo 1 até o 16. E vamos, nesse momento, invocar o Espírito Santo para que ele nos conduza. Invocar a Santíssima Trindade para que nos conduza, para que seja feita a vontade deles em nosso coração, a vontade de Deus em nosso coração, para que a gente possa ouvir a palavra e botá-la em prática em nossa vida, para que ela possa gerar frutos em nossa alma, frutos que nos levam à vida eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos certamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Capítulo 2, versículo 1 ao versículo 16. Assim és inexcusável, ó homem, quem quer que sejas, que te avoras em juiz, naquilo que julgas a outrem e a ti mesmo te condenas, pois tu, que julgas fazer as mesmas coisas que eles. Ora, sabemos que o juízo de Deus contra aqueles que fazem tais coisas corresponde à verdade. Tu, ó homem, que julgas os que praticam tais coisas, mas as cometem também, pensas que escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas as riquezas da sua bondade, tolerância e longanimidade, desconhecendo que a bondade de Deus te convida ao arrependimento? Mas, pela tua obstinação e coração impenitente, vais acumulando ira contra ti, para o dia da cólera e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, buscam a glória, a honra e a imortalidade, mas a ira e indignação contra aos contumazes, rebeldes à verdade e seguidores do mal. Tribulação e angústia sobrevirão a todo aquele que pratica o mal, primeiramente ao judeu e depois ao grego, mas glória, honra e paz a todo o que faz o bem, primeiramente ao judeu e depois ao grego. Porque diante de Deus não há distinção de pessoas. Todos os que sem a lei pecaram, sem a aplicação da lei perecerão. E quantos pecaram sob o regime da lei, pela lei serão julgados. Porque diante de Deus não são justos os que ouvem a lei, mas serão tidos por justos os que praticam a lei. Os pagãos que não têm a lei, fazendo naturalmente as coisas que são da lei, embora não tenham a lei, a si mesmo servem de lei. Eles mostram que o objeto da lei está gravado nos seus corações, dando-lhes testemunho à sua consciência, bem como os seus raciocínios, com os quais se acusam ou se excusam mutuamente. Isso aparecerá claramente no dia em que, segundo o meu evangelho, Deus julgará as ações secretas dos homens por Jesus Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Convido você agora a fazer um pouquinho de silêncio, se você puder, para ouvir a palavra, para guardar essa palavra de Deus no teu coração e deixar que o Espírito Santo te conduza. Uma coisa é certa: todos vão ser julgados
segundo a lei, os que conhecem a lei e os que não conhecem. Como São Paulo aqui havia falado, é que os que não conhecem a lei, mas acabam praticando ela de forma natural, né, as coisas da lei, a lei vai servir para eles, nesse sentido, também para julgar. Porque o que acontece? Deus, ele vai julgar de acordo com o coração da pessoa. Ele não vai julgar de acordo com o tanto que a pessoa conhece, pelo conhecimento da pessoa, desde que aquele conhecimento seja aplicado em sua vida. Então pensa comigo. Uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus Cristo, que viveu, por exemplo, sei lá, no meio de uma mata, e nunca teve contato com outros seres humanos, com outras culturas e por aí vai, nunca ouviu falar de Jesus Cristo, essa pessoa também vai ser julgada de acordo com a lei de Deus. Pela nossa fé, entendemos que Deus nos deu os mandamentos para seguirmos. E tudo aquilo que nós fizermos vai ser colocado no julgamento de Deus. Então, nesse sentido, nosso juízo particular, Deus vai julgar. E pela nossa fé católica, nós entendemos que a gente acredita que não é pelo conhecimento da palavra de Deus que as pessoas vão ser julgadas, mas sim pela sua aplicação na sua vida. A gente acredita que Deus, ele deu um caminho seguro, mas que é possível por outros caminhos acabar chegando ao caminho seguro de forma indireta. Mas se a gente tem o conhecimento do caminho seguro, que é a lei, a revelação de Deus e os sacramentos, qual que a gente deve escolher? O caminho seguro ou o outro caminho que pode ser que volta para o caminho seguro? É melhor ir pelo caminho seguro. Então, a gente tem certeza que Deus vai julgar a gente pela lei. Agora, quem não conhece a Jesus, pode ser que alcance a graça de entrar no céu, ou pode ser que não. Se a gente conhece, a gente precisa seguir a lei e a gente vai ser julgado pelo aquilo que a gente faz. Pode ser que a gente entre no céu, pode ser que não. Deus quer que todo mundo entre no céu. Essa aqui é a lógica. Mas um outro alerta que Paulo coloca é para a gente tomar cuidado com o nosso julgamento. Não fica se considerando melhor do que o outro porque você conhece a lei de Deus, não. Pelo contrário, essa mesma lei de Deus vai pesar sobre você. Jesus Cristo, ele disse, né, que quem não conhece o pecado, mas cometeu o pecado, aprendeu e cometeu o pecado, ela vai sofrer uma penitência, né? Vai sofrer. Agora, aquele que conhece a lei e ensinou o outro a fazer errado, vai sofrer muito mais ainda. Ou seja, quem conhece vai ter um peso maior no julgamento do que aquele que não conhece e acabou fazendo mal. E da mesma forma também, nesse sentido, quem conhece a lei e quem não conhece a lei, se fizer o bem, os dois vão receber a recompensa. A recompensa é a mesma, é a vida eterna. Deus vai dar a recompensa. Mas, de qualquer forma, se você tem a oportunidade de conhecer o caminho reto e seguro, procure caminho reto e seguro. Para que ficar procurando outro lugar, procurando Deus em outro lugar quando Ele se deixa encontrar? E outra coisa, a bondade de Deus, a tolerância dEle e a permanência dEle no bem, tolerando também o mal que a gente faz, entenda, isso está lá no versículo 4, né? Ou despreza as riquezas da sua bondade, tolerância, longanimidade, desconhecendo que a bondade de Deus te convida ao arrependimento. O que quer dizer isso? Deus está agindo com paciência com você, com cada um de nós, esperando a gente voltar atrás, se arrepender. Arrependa enquanto você tem tempo, porque você não sabe quando você vai morrer. A gente não sabe quando a gente vai morrer. A gente sabe que Deus vai vir pela segunda vez, mas pode ser que a gente morra antes disso. Pode ser que a gente nem veja Jesus Cristo aparecendo de novo pela segunda vez aqui. Pode ser que a gente já tenha morrido e encontrado com Ele antes para o julgamento nosso particular. Então, nesse sentido, o convite de Deus é: aproveita agora que você já viu que você fez errado, volta para trás.
acerta seus passos. Aproveita agora que você sabe que tem coisa ainda que precisa de melhorar e corre atrás para melhorar. Mas não fica se considerando melhor do que o outro, não. Melhor do que as outras pessoas. Por quê? Jesus ele mesmo disse, né? À medida com que você julgar o outro, você também vai ser julgado. Então, nesse sentido, quando eu me coloco como juiz do outro, como eu me coloco na posição de pessoa que sabe mais do que o outro, melhor do que o outro, para julgar o outro, entenda que o peso daquilo vai pesar sobre mim. Mas ao mesmo tempo também temos um outro convite, de agir com misericórdia como Cristo agiu com misericórdia para cada um de nós. Nós sabemos que Deus é um Deus justo, que Ele sabe aquilo que é certo e Ele vai pesar a mão. A gente sabe que na hora, né, do juízo Ele vai julgar de forma justa, mas ao mesmo tempo Ele age com misericórdia. E a misericórdia dele é assim: o mesmo sol que nasce todo dia, ele nasce sobre os bons e os maus. A mesma chuva que cai todo dia, no dia que cai chuva, vai cair sobre os bons e sobre os maus. A mesma graça que Deus dá de oportunidade de mudar de vida, de aproveitar da vida dele, de viver a vida junto com ele dentro dessa terra aqui mesmo agora, ele dá para todo mundo. Mas como? Como? No coração, no fundo do coração daqueles que foram batizados e aqueles que não foram batizados, existe Deus agindo, indiretamente ou diretamente. Como que é isso? Se a gente for considerar que toda pintura tem o seu traço, tem a assinatura do seu criador, do seu pintor, toda criatura tem o traço do seu criador. Em todo ser humano no mundo todo, Deus colocou o desejo por ele. A uns foram alcançados a graça de conhecê-lo através da revelação, da religião e por aí vai. Outros ainda não tiveram essa oportunidade, porque não tiveram missionários que foram lá falar com eles e por aí vai. Mas todos eles, se eles seguirem isso naturalmente no fundo do seu coração e fazerem aquilo que a lei diz, mesmo que não conheçam a lei, eles podem alcançar a graça do céu. Os que têm conhecimento, aproveitem o conhecimento que se tem e busquem mais. Os que não têm oportunidade disso, busquem fazer aquilo que no fundo do coração sentem que é o certo. Mas se você está ouvindo isso agora, é porque a lei de Deus está sendo colocada no teu coração. Então o teu único caminho é seguir os mandamentos e buscar a Deus. Aproveite as oportunidades que Deus te dá. Se você reconhece que está em pecado mortal, arrependa do teu coração, pede a graça do arrependimento e corre lá para o padre para se confessar. Se você reconhece que você tem coisa ainda que precisa de melhorar, corra atrás para melhorar. Não deixe de rezar, peça ajuda para Deus, para você alcançar essas graças. Mas para todo mundo, não vamos nos colocar em posição melhor do que os outros. Pensa comigo. Todos nós temos a mesma capacidade de fazer o mesmo mal que o pior de todos os assassinos, a pessoa que pela lei, por justiça humana, foi considerada a pior pessoa da face da terra. Na justiça humana, a gente tem a capacidade de cometer os mesmos pecados que essa pessoa cometeu. A gente não é melhor do que o outro. A gente só tem a oportunidade de acolher a graça, e a gente acolheu, outros não. Então é isso, gente. Não se coloque melhor do que o outro. Entenda que você tem a mesma capacidade que o outro. Mas que Deus, na sua misericórdia, Ele pode transformar a tua vida, desde que você deseje. Então abra o coração para Deus. Se abra para Deus. E antes de encerrar, queria convidar vocês a fazerem uma oração simples comigo, para a gente encerrar. Na minha Bíblia, eu estou usando a Bíblia da Ave Maria, edição jovem, né? E ela tem sobre esse mesmo essa mesma leitura, um exame de consciência que tem essa oração. Então reze comigo. Senhor, sou pecador, estou perdido, ando sem bússola. Ajude-me a examinar a minha consciência com veracidade, para que, ao reconhecer as minhas faltas,
possa arrepender-me delas e procurar não voltar a cometê-las. Fui paciente com os que me rodeiam? Eu reconheço que muitas vezes não. Ofereci perdão aos que me feriram e ofenderam? Pode ser que muitas vezes não. Fui sensível aos sentimentos e necessidades dos que me rodeiam? Perdoe-me, meu Deus, porque pequei. Banhe-me em sua misericórdia e liberte-me de todo mal para continuar crescendo em seu amor. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então é isso, gente, o episódio de hoje. Se você gostou, convido você a curtir, compartilhar, se inscrever nas nossas mídias aqui. Tem nossa rede social aí indicada aí embaixo, tá bom? Que Deus abençoe imensamente cada um de vocês. E a gente se fala no nosso próximo episódio. A paz.